Nesse vídeo eu vou mostrar 6 formas diferentes de você resolver o desafio do IMC. Para quem não sabe, esse é um típico problema apresentado quando você está começando a aprender programação. E o IMC é o índice de massa corpórea. É o peso dividido pela altura ao quadrado. Dependendo desse número, você pode estar magro, obeso, com peso normal, etc. E eu vou mostrar 6 soluções diferentes. A errada, a certa mas estúpida, a certa mas simples e formas mais avançadas. A última tem uma única linha. Então fiquem até o fim para ver formas cada vez mais sofisticadas de resolver o problema do IMC. Então vamos começar. Eu vou resolver diretamente no navegador Chrome. Eu venho aqui, digito, vocês podem fazer o mesmo em casa, About Blank, botão direito, inspecionar, e aqui eu clico em console. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um array com os itens. Primeiro, só para mostrar classificação, peso normal, abaixo do peso e as condições de IMC. Eu vou usar uma linha aqui, que eu vou copiar também, que isso nós temos um vídeo no final que mostra como fazer isso, como transformar de uma estrutura do JavaScript numa tabela do HTML. Então, no final tem um vídeo que mostra isso, mas é este comando aqui. Este comando simplesmente faz aparecer aqui essa tabela. Pois bem, só para termos ela aqui, para podermos fazer. Nós precisamos calcular o IMC, certo? Então, eu vou criar uma função que calcula o IMC. Let obtain IMC igual. Isso é a sintaxe erro. Quem não está acostumado tem outro vídeo no final que mostra a sintaxe erro. E já está aqui, eu já vou só copiar. Let obtain IMC é uma função que eu pego entre com o peso, divido por entre com a altura, asterisco 2, que é ao quadrado. Vamos ver se funciona. Sempre que eu digitar obtain IMC, ele me pede o peso, por exemplo, 80 quilos, me pede a altura, por exemplo, 1,8, e ele me retorna o IMC. Para 80 quilos, 1,80 m, o meu IMC é 24,69. É o peso dividido pela altura ao quadrado. Então eu vou botar esse IMC numa variável. IMC igual obtain IMC. Vamos lá. 80 quilos, 1,8. Meu IMC é 24,69. Vamos fazer a primeira solução para isso. A solução errada. Uma solução que eu já vi um professor fazer em aula. Mas tudo bem, é uma solução errada. If, olha só, olha aqui a tabela. If IMC menor que 18,5 abaixo, alerte abaixo do peso. É a nossa primeira das 6 soluções. A errada. Else, if IMC maior ou igual a 18,5, IMC maior ou igual a 18,5, and, isso é o and, então, IMC menor ou igual a 24,9, alerte peso normal. Else, if IMC menor ou igual a 25 e maior ou igual a... não é esse o erro, não. Maior ou igual a 25 e IMC menor ou igual a 20,9,9, alerte sobrepeso. Vamos fazer bonitinho aqui, né? E, finalmente, else if IMC maior ou igual a 30, alerte obesidade. Peso normal. Está funcionando esse código. Está funcionando esse código. Vamos lá. IMC igual a obter IMC. Vamos dizer que seja peso. Vamos botar uma pessoa com sobrepeso. 200 quilos. 1,7 de altura. 69 de IMC. Obesidade. Então esse código está funcionando. Primeira lição, não sejam tão rápidos em assumir que um código está funcionando. IMC igual a obter IMC. 90 quilos. Altura 1,9. Vamos executar. Por que não aparece nada? Porque o IMC deu 24,930. É menor que 18,5? Não, ele não está abaixo do peso.
Está entre 18.5 e 24.9? Não. É mais do que 24.9. Não é peso normal. É maior que 25? Não. É 24.93. Este código está errado. Então vamos ao segundo modelo. Vamos fazer o código correto. Estúpido, mas correto. É fácil. É só virmos aqui e tirarmos os espaços. É menor ou igual a 24.9? É maior que 24.9. É menor ou igual a 29.9? É maior que 29.9. E agora ele aparece com sobrepeso. Esse código funciona? Sim, este código funciona, porque agora ele não tem mais os erros. Mas por que eu chamo ele de um código estúpido? Porque, veja, você está testando duas vezes a mesma coisa. Se MC é menor que 18.5, else. Esse else só vai entrar se o MC for maior que 18.5, maior ou igual. Por que eu estou testando? Por que eu estou testando aqui se ele é maior que 24.9? Por que eu estou testando qualquer coisa aqui? Porque se não entrou em nenhum desses três e entrou nesse else, ele é maior que 29.9. Então, qual a próxima solução? A solução simples, digamos assim, não sofisticada, mas que funciona. Eu tiro todos os testes inúteis. Esse aqui some tudo. Continua funcionando. Se é menor, se não, se é menor, se não, se é menor, se não, obesidade. Bom, ok. Este é o código que alguém que está começando a aprender programação, que fez um cursinho de lógica de programação, deveria ser capaz de fazer. E não esses dois. Não esse errado e não esse que faz testes necessários. Mas agora nós vamos sofisticar um pouquinho. Nós vamos fazer o seguinte. Nós temos uma tabela do IMC. Por que não colocamos nessa tabela as informações que nos interessam? Por exemplo, classificação, um limite do IMC. Ó, se for até 18.499, se for menor que 24.9, se for menor, ou se for menor que qualquer coisa aqui. Por que isso? Porque agora, se eu tenho uma tabela assim, eu posso ter, por exemplo, a quarta solução, né? Nós tivemos a errada, a estúpida, a simples, let igual a 0, ponto e vírgula, e menor que tabela, imc.length, e mais. Isso ainda é o tipo de solução de uma lógica de programação tradicional. If imc é menor que tabela imc de ponto limite, alerte tabela imc de ponto classificação. E, para não aparecer mais nada, break. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou simplesmente fazendo cada um dos testes. Ah, mas isso aqui, imagina que não fossem 4. Tem tabelas IMCs com 8 itens, 10 itens. Vai ficar fazendo if. Coloca as informações em algum lugar e aí tu testa. E eu vou varrer isso aqui até que o número seja maior do que o limite. Se o IMC for menor do que este limite 18.49, já é abaixo do peso. Se não for, se for menor que o peso normal, esse limite é peso normal. E aqui já estava escrevendo um parênteses. E ali está, sobrepeso. Pois bem, o for, o JavaScript tem outras estruturas, por exemplo, o for off, que para percorrer um array é melhor, é mais simples, mais claro do que o for com variáveis. E ele tem outras coisas que é atribuição por desestruturação. Consultem nossos vídeos, nosso canal do YouTube, vocês vão ver tudo isso. Mas aqui começamos as coisas mais sofisticadas. E em vez de fazer, eu coloco classificação, vírgula, limite. Então eu vou receber a classificação e o limite da tabela IMC. E agora ficou mais limpo o meu código. If IMC é menor que limite, alerte classificação.
Percebe como ficou um código, claro, mais sofisticado? Se você não sabe de estruturação, pode estar, tá, mas o que está acontecendo? Se não sabe o for off, mas o for off varre cada elemento de tabela IMC, e a desestruturação me permite atribuir para a classe, e a desestruturação me permite atribuir para a classificação o tabela IMC de I ponto classificação, e para limite o tabela IMC de I ponto limite. Eu já estou atribuindo diretamente aqui. É o mesmo resultado. E dá para ser melhor ainda do que isso? Pois bem, alerte tabela IMC ponto encontre find para todos os elementos aquele cujo IMC é menor que E ponto limite ponto classificação. Uma linha de código. Isto é a programação funcional. Eu encontro, a partir dessa função, que me retorna o primeiro cujo IMC é menor do que aquele elemento ponto limite, e deste resultado eu pego a classificação e faço o alert. Uma única linha de código resolve o IMC quando nós usamos aquilo que é comumente chamado de programação funcional, recursos avançados do JavaScript. Então mostramos aqui 6 soluções, cada uma mais sofisticada que a outra, para a solução do problema do IMC. Espero que tenham gostado. Se gostado, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, marquem o sininho, acompanhem, porque sempre estamos mostrando como resolver todos os dias ou um desafio, ou mostrando como funciona a desestruturação, o for off, o arrow, o find, enfim, estamos sempre mostrando coisas novas nesse canal. E, como mencionado, aqui nós temos o exemplo de construir essa tabela aqui diretamente com uma única linha de código. Mostramos também a função arrow, e visitem o canal para ver todos esses recursos que nós apresentamos aqui, um por um, na nossa playlist de JavaScript avançado.